E aí, Fernando? Muito bem! Estamos começando mais uma. E um desses episódios assim que a gente tem muita alegria de falar, porque traz vida, traz longevidade, traz perspectiva, Eu tô mais esperança. curioso para aprender alguns segredos aqui, deve ter Segredos da segredos. vida longa. A gente está tendo a oportunidade de conversar com alguém que acabou de chegar dos lugares onde mais se vive nesse planeta. As Blue Zones. Blue Zones. Blue Zones são lugares... Vou deixar a nossa entrevistada explicar, não vou ser eu que vou explicar. Lilian Liang, muito obrigado pela sua presença. Jornalista, especializada também em saúde, já rodou o mundo e agora também traz uma novidade sobre um documentário que fala desses lugares, as chamadas Blue Zones. O que são Blue Zones? Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite. Estou super feliz de estar aqui, de poder contar um pouco da viagem que a gente fez, que é a Expedição Longevidade, que foi uma expedição que a gente fez pelas 5 áreas mais longevas do mundo, né? Então, por que elas são chamadas de Blue Zones? Porque o pesquisador que primeiro identificou a Blue Zone da Sardenha é o Gianni Pes, da Universidade de Sassari, e ele identificou no mapa com um círculo azul e chamou de Blue Zone. Então, por isso que esse termo foi cunhado. Elas se chamam Blue Zones por causa disso, porque ele usou uma caneta azul para circular a área no mapa. E as 5 Blue Zones, então, são Costa Rica, mas acho que quando a gente fala de Blue Zone, é importante a gente esclarecer que não é o país inteiro que é longevo. São pequenos clusters que têm uma longevidade muito alta, que são bolsões de longevidade. Então, na Costa Rica, é a Península de Nicoya. Nos Estados Unidos, é a cidade de Loma Linda, na Califórnia. No Japão, é a ilha de Okinawa. Na Grécia, é a ilha de Icária. Lá eles falam Icaria, aqui a gente fala Icária. E na Itália, é a Sardenha. Então, esses lugares são lugares que registram uma longevidade altíssima. São lugares que têm um número muito alto de nonagenários e centenários. E qual a conexão entre eles? Então, na verdade, assim, a primeira Blue Zone foi encontrada na Sardenha. E aí o Dan Buettner, que ele é jornalista também, ele trabalhava para a National Geographic na época. E ele falou... Será que não tem outras Blue Zones por aí? Devem ter outros lugares em que as pessoas vivem muito. E ele saiu para buscar essas regiões. E aí ele foi encontrando essas outras 4 Blue Zones. E aí existem estudos que comprovam. Então, quando a gente fala de Blue Zone, não é que assim, tem 2 centenários naquela região e ela é considerada uma Blue Zone. Não, existem estudos, você precisa fazer análise da certidão de nascimento, certidão de óbito. Existe todo um algoritmo que é utilizado para certificar uma região como Blue Zone. E essas 5 regiões foram certificadas. E aí, existem hábitos comuns nessas regiões, né, que ligam todas essas regiões. Entre eles, alimentação, atividade física, senso de propósito, o senso de comunidade, as relações familiares, a questão do Ikigai, né, que é a razão pela qual você acorda todos os dias. Então, cada uma dessas regiões tem mais ou menos esses fatores mais evidentes, mas todas elas têm esses fatores. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Sardenha, tem a questão do vinho, né? Então, o consumo do vinho Dieta mediterrânea. Isso, a dieta mediterrânea. Então, esses fatores são muito fortes, por exemplo, na Grécia e na Itália. Mas no Japão, as pessoas não tomam vinho. Então, existem outros fatores que colaboram para a longevidade dos japoneses. Na Costa Rica? Na Costa Rica, come-se muito arroz com feijão. Então, a dieta é arroz e feijão e muitos derivados de milho. Então, a alimentação lá é diferente Pouca do que carne? você come. Então, não se consome carne em excesso, mas a carne é consumida. E isso foi uma das coisas que muitos pesquisadores que a gente entrevistou durante a expedição ressaltaram para a gente. Olha, fala-se muito das Blue Zones como lugares em que a dieta é majoritariamente vegetariana. Não é. As pessoas consomem carne e elas não consomem pouco. Não é que elas vão na churrascaria todos os dias e comem 3 quilos de picanha. Mas não é que a carne está completamente excluída
da alimentação. Então, isso foi algo que todos os pesquisadores falaram para a gente. Então, a carne é algo que é presente na alimentação. Então, falar que, puxa, só comer vegetais vai ajudar na longevidade? Não, esse assunto é bem questionável mesmo. É um assunto que está bastante discussão nessa linha. E parece que quem come muita carne, com muita gordura, vive menos do que quem não come. Mas quem come pouca carne, se alimenta com carnes magras, com moderação, vive mais do que quem não come. Exato. A carne não é um alimento ausente na dieta dessas populações. E a bebida alcoólica, você falou do vinho, eu tô curioso. O vinho faz a gente viver mais, é isso? É uma boa notícia, hein, pessoal? Então, gente, sim, o vinho ajuda, mas assim, se você sempre... E isso é uma coisa que as pesquisas mostram, né? Então, as comunidades de pastores de ovelhas na Sardenha, o vinho faz parte da dieta deles. Mas não é que assim, eles sentam no almoço e tomam uma garrafa de vinho, sentam no jantar e tomam uma garrafa de vinho. É uma taça de vinho, só. Mas isso quer dizer que se você não bebe, você tem que começar a beber? Não. Então, assim, se você não bebe, não precisa começar a beber. Vinho na Sardenha, na Califórnia, vinho também? Não, porque na Califórnia, a região de Loma Linda é uma região... Loma Linda é uma cidade que tem uma comunidade adventista muito grande, né? E os adventistas, eles são completamente contra o consumo de carne, contra o consumo de álcool e contra o uso de drogas. Então, eles são muito usados como grupo controle nos estudos, porque eles não consomem esses tipos de produtos, né? Então, em Loma Linda, o vinho ou o álcool não faz parte da dieta. Então, não é algo que contribui para a longevidade, mas existem outros fatores lá que contribuem para essas pessoas viverem tanto. Então, por exemplo, como é uma região que tem uma comunidade adventista muito grande, tem o senso de pertencimento, tem a espiritualidade, né? Tem a questão do voluntariado, porque a religião adventista motiva, né? Ela encoraja o voluntariado. Então, todos esses fatores contribuem para a longevidade nessa região. Mas o vinho não é consumido. Mas, considerando bebida alcoólica, na Costa Rica tem alguma? O saquê no Japão faz parte disso? Não, o saquê não faz parte disso e nem na Costa Rica também a bebida alcoólica não é considerado um dos fatores que levam à longevidade. Então, é principalmente a alimentação. Não quer dizer que não se beba na Costa Rica, naquela Não. Mas ninguém toma uma cervejinha na Grécia. Também, o que adianta você viver 100 anos se não pode tomar uma cerveja? Um Negroni, nada, não tem nada aí, você não achou nada? Então, com os pesquisadores com quem a gente conversou e os centenários com quem a gente conversou, assim, o saquê não fazia parte da dieta, né? Mas na Grécia e na Itália, sim. Então, são hábitos... O vinho. Isso, os hábitos culturais. Obesos, você viu muitos? Não, a gente não encontrou obesos nessas regiões. Porque, assim, pelo menos, né, os centenários que a gente encontrou não eram obesos. E esse é um dos fatores, né, que ajudam na longevidade. Você manter uma alimentação saudável e você ter algum tipo de atividade física. E quando a gente fala de atividade física, a gente não está falando de academia e puxar ferro. A gente está falando de atividades do cotidiano. Então, assim, na Grécia, por exemplo, a gente até fez um vídeo muito engraçado para mostrar quantos degraus a gente subia do lugar onde a gente estacionava o carro até o nosso quarto de hotel. Assim, é muita coisa que a gente subia. E as pessoas têm que andar muito. Então vai ao mercado, vai à farmácia, sobe morro, desce morro. Então, as pessoas têm atividade física incorporada na rotina. Não é que elas tiram um dia, terça e quinta, vou à academia e puxo ferro. Não é isso. A atividade física é movimento. Então, ela está incorporada na sua rotina. A gente entrevistou só um idoso, o seu Atílio Stocchino, de 101 anos, que tinha uma bicicleta em casa e tinha uma esteira. E aí, ele fazia... assim, um senhor muito lúcido, com uma ótima forma física e muito consciente do que o corpo dele podia fazer. Então,
quando a gente falou para ele, olha, então, o senhor não poderia sentar aqui nessa poltrona, porque fica melhor no enquadramento e tal? Ele falou, não, eu prefiro ficar sentado aqui. E ele estava sentado no banco do sofá, no braço do sofá, porque era mais alto e ele não precisava fazer tanto esforço para levantar. E aí, ele fazia a bicicleta e a esteira 4 vezes por dia, por 5 minutos. Então, ele tinha sessões. Então, de manhã, ele acordava, ia para a esteira, ficava 5 minutinhos, descia, ia para a bicicleta, fazia 5 minutinhos de bicicleta, acabou. Na hora do almoço, de novo. À tarde, de novo. Então, assim, ele era o único que tinha aparelhos em casa. Mas o resto dos centenários, dos idosos com quem a gente Em conversou, todas as 5 Blue Zones, só ele tinha esse hábito de academia. de academia. Em Loma Linda, os Estados Unidos tem um contexto diferente. Loma Linda é uma cidade que tem uma situação socioeconômica muito boa, né? Então, tem a Universidade de Loma Linda. Então, é uma cidade rica. Então, os idosos, os centenários com quem a gente conversou, eram idosos que tinham boas condições financeiras. Então, 2 deles moravam num residencial. Então, os residenciais nos Estados Unidos na verdade, não são instituições de longa permanência, como a gente vê aqui, né? No Brasil, você só se muda para uma instituição de longa permanência se você não pode, se a sua família não consegue mais cuidar de você, se você está com uma demência. E lá nos Estados Unidos, existe aquele esquema de você se mudar, é uma espécie de condomínio, um prédio com vários apartamentos, mas tem um restaurante, tem atividades, mas tem enfermeiro, se você precisar, né? Então, esses idosos que a gente conversou moravam nesses residenciais, e esses residenciais tinham atividades físicas. Então, eles tinham uma academia e tal. Então, os idosos nos Estados Unidos, 2 deles que moravam nesse residencial, tinham acesso a aparelhos. Então, eles desciam e tal. Mas o senhor Joe, ele gostava de caminhar. Então, ele de manhã, ele saía para caminhar, andava na rua. E aí, depois, à tarde, de novo, andava na rua e voltava. Ele já tinha, acho que ele tem 99 anos. E qual foi o centenário, qual foi o idoso mais idoso que você conheceu nessa sua viagem? A senhora Trini, 106 anos, muito lúcida, frágil fisicamente, mas ainda andando. E, assim, ela devia ter 4 dentes na boca. Na Costa Rica, a península de Nicoya não é um lugar que as pessoas têm uma boa condição financeira, né? Então, lá a gente viu muita pobreza. Os idosos que viviam em condições de pobreza mesmo, né? E a dona Trini, ela tinha 4 dentes, mas gostava muito de comer carne. E eu falava, mas gente, como é que ela consegue comer carne com 4 dentes? Ela comia carne com 4 dentes. Dava um jeito. Inacreditável. Dava um jeito. E assim, dona Trini, a senhora tem planos para o futuro? Tem planos para o futuro? Com 106 anos. Então, quando a gente foi Isso era pra uma Grécia, constante? Todos tinham planos para o futuro? algumas pessoas com quem a gente conversou, assim, minha filha, eu já tenho 100 anos. Planos de futuro? Tô esperando morrer, né? Então, mas tinham outros exemplos que eram sensacionais. Teve um senhor. E assim, eu acho que tem muito também da personalidade da pessoa, né? A gente tende a falar dos centenários como, né, uma grande massa, mas cada um tem a sua personalidade, cada um envelhece de um jeito, né? Então, tinha gente que sim, falava, minha filha, mas eu tenho 100 anos, né? Não tem plano para futuro. Assim, cada dia que eu ganho, eu já tô, né, em vantagem. E tinham outros que, assim, não, tem muitos planos para o futuro. Então, quando a gente estava na Grécia, o dono do hotel, quando ele descobriu o que a gente estava fazendo, ele falou, mas vocês chegaram 2 semanas atrasadas. A gente falou, mas o que aconteceu? Ele falou, a senhora mais idosa da ilha morreu há 2 semanas e ela tinha mais de 110 anos. E ela trabalhava com tear. Mas assim, super ativa, lúcida, ainda produzindo e tal. E ela, com mais de 110 anos, ela queria expandir o negócio dela. E ela foi até o banco pedir um empréstimo. O banco deu? Não! Eu, se fosse do banco, eu falava, espera um pouco, né? Mas você percebe que tem essa atitude de, não, eu tô aqui, vou continuar produzindo, tô fazendo as coisas, né?
E teve um senhor que a gente entrevistou na Costa Rica, que é o senhor Juan de Dios, 103 anos, ainda anda de bicicleta todos os dias. Mas assim, anda de bicicleta mesmo, não é que ele tá com a rodinha e anda devagar. Não, ele anda de bicicleta, sai por aí andando de bicicleta. E aí, a gente falou, poxa, tá andando de bicicleta, vamos fazer uma tomada dele, né? Na estrada, andando de bicicleta, vai ser super lindo e tal. Aí, então vamos lá. E ele sobe na bicicleta, mas ele não dá um impulso suficiente. Juan de Deus começa a andar, a bicicleta cai, ele tomba. A gente falou, gente do céu, 103 anos, uma fratura de fêmur agora acabou, né? Acabou, a gente vai ser processado e tal. Pensa em 3 pessoas quase morrendo do coração. Largamos câmera. Senhor Juan, como é que o senhor tá? Não sei o que. Levantou. Tava ótimo. Não, vamos continuar. A gente falou, não, pelo amor de Deus, já tivemos um susto grande hoje. Aí ele foi lá pra sala, sentou, né? Porque a gente falou, não, senta aí, toma uma água, vamos ver se não ficou, né, nenhuma sequela, o senhor não tem dor de nada, tal. E aí ele tava lá sentadinho e eu tava lá fora. Daqui a pouco ele me chama, queria ver uma coisa. Aí eu falei, o que aconteceu, Dom Juan? Ele falou, olha o que eu tenho aqui. E ele tira uma cartela de Viagra de dentro do bolso. Ele tem 103 anos e ele continua com namoradas por aí. Então, assim, é um cara que tá vivendo a vida. Ele tem 103 anos, ele anda de bicicleta, ele tem namoradas. Então, assim, essa atitude que a gente viu nesse centenário, você fala, gente, eu acho que é isso, né? Isso tem alimentação? Tem. Tem atividade física? Tem, mas tem atitude em relação à vida, sabe? Muito bacana. Mas a atitude não tem a ver com o lugar onde elas estão. Isso é uma coisa que, entendeu? Quero dizer, Mas aí que está a nossa investigação, é entender qual é essa costura que faz com que essas pessoas estejam exatamente, o ali, termo do Fernando é perfeito. onde Qual elas costura estão, né? Então, é que existe todo um contexto que ajuda, né? Eles terem essa atitude. Então, por exemplo, na Grécia, a gente entrevistou uma... A Eleni, ela ajuda muitos jornalistas lá que querem trabalhar que querem investigar a questão da longevidade e tal, né? E ela sabe muito, ela conhece todos os centenários da ilha e tal. Quantos são? Ai, agora eu não consigo me lembrar. Mais de 10? Sim. E aí, a gente estava conversando e ela falou, olha, aqui em Icaria, a gente não tem uma separação entre idosos e jovens. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem centros-dia. Então, é um lugar para onde os idosos vão, e aí eles passam o dia, e tem atividades para a terceira idade. Isso não existe em Icaria, ela falou. Porque está todo mundo integrado. Então, ela falou, se você, por exemplo, for dar uma festa e não tiver nenhum idoso na sua lista de convidados, compre um. Porque senão a sua festa vai ser um fracasso. Porque nenhuma festa é completa sem um idoso. Porque os idosos têm histórias para contar. Os idosos são quem ensinam a gente a beber sem ficar bêbado. Os idosos são quem ajudam a gente a manter as tradições. Então, sim, não depende do lugar, mas depende do contexto em que esse idoso está. E esses lugares permitem que esse idoso... São inclusivos. Exato. Que eles estejam integrados na sociedade, percebe? Então, na Costa Rica, a gente viu muitos idosos centenários que tinham homenagens da prefeitura. Então, eles eram homenageados por terem chegado aos 100 anos, entende? Na Sardenha, na cidade de Seulo, quando você entra na cidade, tem uns outdoors enormes falando, Seulo, cidade da longevidade. E tem as fotos dos centenários, gigantes, na estrada. Entende? Então, eles são celebrados, eles são incluídos na sociedade, eles são incluídos nas conversas. Percebe? Então, sim, né, a questão geográfica ajuda, né? Porque, por exemplo, um terreno como um lugar terreno com cheio de de desníveis, isso ajuda, né? Mas só isso não resolve, né? Existem muitos outros fatores que atuam em conjunto para ajudar nessa longevidade. E Okinawa, por exemplo, tem uma série de mandamentos, assim, mandamentos da longevidade relacionados a Okinawa. Eu já li certa vez sobre isso. Um deles fala sobre o trabalho.
não se aposente. O trabalho não é um fardo, o trabalho é uma dádiva. Trabalhe sempre, faça o que você gosta, encontre o propósito. Você viu esse elemento propósito também costurando todos esses centenários? Sim, sim. E aí, quando as pessoas falam da longevidade no Japão, as pessoas citam o Ikigai, que é a razão para você acordar todos os dias, né? E todo mundo pensa no Ikigai, assim, num grande propósito, né? Vou salvar as baleias do mundo, alguma coisa muito grande. E, na verdade, não é. O Ikigai é algo que te move. Então, assim, a gente perguntava para os idosos, é assim, cuidar da minha horta. O Ikigai é buscar meu netinho na escola todos os dias, né? Aqui no Brasil, só voltando, a gente terminou a viagem aqui em Veranópolis, que é uma cidade na Serra Gaúcha. Vai ter uma centenária agora, acho que em agosto, que a dona Olívia vai fazer aniversário. Lá em Veranópolis, a gente entrevistou uma senhora que falava, gente, se a gente não tem um propósito para acordar, o que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente está vivendo? Se não, tchau, acabou, né? E teve uma senhora que a gente entrevistou na Grécia que já tinha 101 anos também, mas já estava bem debilitada, estava super lúcida, mas estava debilitada fisicamente. Ainda conseguia andar, mas você via que ela andava com uma certa dificuldade e tal. E ela falava, olha, eu já não teria mais razão para estar aqui. Às vezes eu me sinto um fardo, mas a minha razão de acordar é ver a minha família, é ver os meus netos. Então, para ela, isso bastava, entende? Então, a razão, o propósito não precisa ser algo assim, né? Algo muito nobre ou algo muito grande. São as pequenas coisas que te movem e que podem mudar, né? De acordo Sim. com o passar do Chegou tempo. a perguntar para eles ou para todos eles por que que eles achavam que tinham chegado à cidade? Se tinha algum motivo, qual era o segredo? Existe um segredo? Então, a gente realmente Perguntou para foi em todos. busca, foi em busca Sim, dessa da fonte resposta da e juventude. perguntou para todos. E qual que é E o segredo deles? Tem alguma não, uniformidade? nenhum deles sabe disso. Eu fui vivendo, fui vivendo. Alguns tinham, assim, como bem, faço atividade física, mas assim, para a maioria deles, eu fui vivendo. A questão da espiritualidade é algo muito que você consegue observar em todas essas populações, né? Então, tem muito a questão de Deus quis. Eu estou aqui porque Deus quis, e quando Deus quiser me levar, Deus vai me levar. Então, tem essa crença. Mas da espiritualidade é da comunidade inteira ou é daquelas pessoas que já estão chegando perto do momento final? Não, Porque tem. existe Não, uma não. tendência também a você buscar outros pensamentos quando você está chegando Não, não. ficando mais velho. É da É comunidade. da comunidade. É da comunidade. Além dos adventistas, os gregos são cristãos ortodoxos, Isso, os isso, japoneses são shintoístas ali, isso. na Costa Rica são cristãos, católicos, Na Isso. Itália também. na Itália Isso. também são católicos, E- então e- não tem uma relação Unidade. com a religião, essas Blue Zones nenhuma, né? Quer dizer, com um Não tipo com de uma religião. religião específica, Claro. não. Mas a questão da espiritualidade e entender que existe uma força maior que você é algo que desempenha comum um de todos papel nós. aí. E essas pessoas têm familiares que também viveram muito? Então, essa é uma tradição, isso é também genético? Nessas Sim, mas Blue a Zones? genética não é Predominante ali, o não, fator nem que sempre. determina. Não. E é bacana a gente estar vendo isso também, que o poder econômico nem sempre foi Eu achei dominante. interessantíssimo Isso é muito o que você falou da curioso, Costa né? Rica. Existem alguns desses idosos que vocês entrevistaram que vieram imigrantes de outros lugares do mundo, que foram morar lá, ou são todos nascidos na região? Então, tem um estudo que eles fizeram na Costa Rica, exatamente para observar isso, porque na Península de Nicoya tinham muitos imigrantes. E eles fizeram um estudo comparando as pessoas que tinham nascido lá e tinham saído e morado em outro lugar, e gente que tinha nascido em outro lugar e mudado para lá.
Na verdade, o fato de ter nascido ou não ter nascido lá não fazia muita diferença. Ah, então Era a gente muita tem uma questão. chance. Vou mudar pra lá, Fernando. A gente tem uma chance. Não, mas assim, Qual cidade você indica? Pra gente mudar amanhã. Ah, Dessas gente. 5 que você foi? ela vai pra Grécia. Ela tá com cara É, de- ou a Grécia, ou Icaria, ou Sardenha. Assim, são lugares sensacionais e que eu acho que tem muito da natureza, que é muito bonito lá, né? E eu acho que eu gosto muito do vinho. Então, para mim, O, eu acho que o vinho seria um fator. o clima é semelhante das 4. Não tem. Nenhuma delas tem um inverno super, super rigoroso, assim, que a gente vê, sei lá, no Canadá. Não, Sim. não- Agora, como é que você viu a assistência social? Como é que é a assistência médica? O acesso dessas pessoas? Estamos falando de diferentes níveis sociais. Lá nos Estados Unidos, uma riqueza, né, visível, grande, mas na Costa Rica, o oposto. Como é que era o SUS desses lugares aí? Então, na Costa Rica, existe um trabalho de prevenção muito grande. Então, eles têm profissionais da saúde que visitam esses idosos e fazem esse Médicos da trabalho. saúde. Profissionais da saúde. Profissionais da saúde. Isso. Médicos de família, sim. Isso, médico de família ou, enfim, enfermeiros que visitam esses idosos para saber como é que eles estão. Porque existe um trabalho de manutenção da saúde, para não deixar o idoso chegar no hospital com um quadro agudo. Percebe? Então, para manter esses idosos. Isso no país todo. Isso, no país todo, na Costa Rica. Isso me interessa um pouco esse assunto que o Fernando está ventilando, que é assim, quantos desses idosos longevos que você visitou tiveram de fato uma doença grave que foi curada ou eles não tiveram a doença grave? Entende assim, o que ponto eu quero chegar? O quanto a evolução da medicina contribuiu para esse número chegar? E o acesso, né, à medicina, né? O acesso e a evolução. Então, na Sardenha na Sardenha e na Grécia, a gente não observou nenhum idoso que tinha Sei lá, um tinha tido. stent, Não, um todos tumor eles. que Não, curou, nada disso. não. Todos eles tinham uma vida saudável, tiveram uma vida saudável a vida toda. Sim. Então, Não quer dizer que a medicina não tenha ajudado, porque tem vacina, sim, tem outras coisas envolvidas, tem a prevenção. claro. Mas ele não teve um tratamento de um Não teve episódio agudo nada. grave. Não, as pessoas com quem a gente conversou não tinham tido nenhum episódio de, teve um infarto, estava se recuperando de um AVC, teve um tumor. Nada disso. Eram pessoas que tinham as suas questões, por exemplo, questão de mobilidade, né? Mas são coisas que Da idade, né? vão aparecendo. Claro. Mas nada que tenha comprometido a saúde deles a ponto deles ficarem acamados ou eles não conseguirem mais fazer as atividades do dia a dia. Percebe? E Então, nos existe um trabalho de prevenção grande aí. E no Japão, Costa Rica e Estados Unidos. Então, Costa Rica tem essa Prevenção. Mas prevenção. havia doentes, pessoas que tinham curado de coisas mais graves, assim? Não. Dos idosos que a gente entrevistou, não. Eu posso falar dos idosos que a gente entrevistou. Claro, claro. Dos idosos que a gente entrevistou, não. Então, assim, a dona Dora tinha 105 anos. Tava super assim. Ela andava devagarzinho, né? Com uma bengala, mas andava, fazia biscoito para vender, catava fruta, estendia roupa. Tava fazendo as coisas. A irmã dela, a dona Ninfa, tava com 92 anos. A dona Ninfa estava se recuperando de um AVC. Ela estava se recuperando de um AVC. Com Foi lá 92. com 92 anos. Mas estava lá conversando com a gente, estava lúcida e estava contando as travessuras que ela fazia e nas peças que ela pregava na irmã, que tem 105 anos. Então, Você fala inglês? Você fala também italiano? não, a gente Ah. trabalhou com tradutores e produtores locais. Ah, sim, imaginei, porque tanta versatilidade para ouvir tanta história, né? Não. É bacana essa condição, né? De você ver. Vocês, nesse documentário, nessa produção, vocês procuraram um fio condutor, procuraram desvendar, igual a gente está fazendo aqui, enlouquecidamente com você. Tem um fio condutor, tem algo em comum.
estamos vendo que esse fio é quase invisível, mas ele existe, né? A gente, na verdade, está agora construindo o roteiro, porque a gente tem umas 70 entrevistas. É muita coisa. Então, a gente está tentando entender como é que a gente vai costurar todas essas histórias. A gente pensou em fazer primeiro uma série de cada lugar, porque cada lugar é muito particular, né? E a gente falou, puxa, mas talvez fique muito longo. Talvez a gente não tenha, nem todos os personagens consigam segurar uma série, um episódio inteiro de meia hora. Então, a gente está pensando agora em fazer um documentário de 2 horas mesmo, trazendo esses pontos em comum que a gente encontrou nessas Blue Zones, né? Mas tem muita coisa. Então, a gente está agora nesse processo de assistir todas as entrevistas de novo, de tentar encontrar esse fio condutor, porque você estava falando um pouco, né, do acaso, né? A gente vai encontrando as histórias e vai trazendo as histórias, e aí a gente precisa achar um jeito de costurar todas essas histórias. Sim. E a gente não queria deixar. E tem tantas coisas legais que a gente filmou, então, por exemplo, a gente foi gravar com os idosos em Okinawa, um jogo de Getoboro, que é Gateball, que é uma espécie de. Tem uma espécie de golfe, mas você tem que colocar. É um martelinho, né? É um Isso, martelo de isso. madeira grande, né? Isso. E aí, foi muito engraçado, porque a gente foi entrevistar as senhoras, né, que jogavam. 5 senhoras, mas assim, a gente não conseguia se achar, porque todas elas falavam ao mesmo tempo e estavam super animadas, blá, 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 falando. E aí, a gente colocou os homens para serem entrevistados. E assim, cri, 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 os homens todos quietos, assim, um olhando pro outro. Não, mas e o que o senhor acha? Eu acho isso. Assim, uma palavra, sabe? Então, a gente não queria perder essas nuances, mas a gente precisa achar um jeito de encaixar essas nuances Tem no que pôr filme, essa cena, entendeu? que é maravilhosa. É sensacional, porque Você mostra. falou uma coisa, quanto desses idosos tinham problema de audição? Porque eu vejo, outro dia eu estava numa pizzaria, Fernando, e eu via uma família, o idosinho bonitinho, estava lá com a família, só que ele dentro daquela cacofonia de uma pizzaria, ele não conseguia interagir, é muito difícil, aí você olhava, tinha um aparelhinho lá, e aí você percebia que ele estava lá, ele era amado, protegido, cuidado, mas ele não conseguia interagir com aquela família dentro daquele contexto. E que a perda da audição, que hoje acontece muito por causa do som alto, por causa da falta de proteção auricular, isso, aquilo, pode interferir totalmente no desenvolvimento, porque se tem a ver com querer, com sentir, com desejar continuar, na hora que você não está ouvindo nada, tem uma hora que você fala: chega, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo nem conversar com meu filho, não é? Como que era a audição? Porque centenários ouvindo bem é difícil, não? Alguns centenários. Teve um centenário que a gente entrevistou dois que a gente entrevistou na Sardenha, que os filhos tiveram que ficar bem pertinho para falar, não usavam aparelho. Então, eles tinham que Eles ficar detestam aparelho. bem pertinho para falar, para traduzir a pergunta, né, que a gente estava fazendo. Porque mesmo esse senhor de 101 anos que a gente entrevistou, ele falava dialeto. Então, a gente falava em italiano e tinha que traduzir para o dialeto para ele. Então, a filha dele falava em dialeto. Mas tinha que falar bem pertinho dele, porque ele não escutava bem. E uma outra senhora em Seulo também, que a filha tinha que ficar bem pertinho para falar. Olha, Lilian, você experimentou essa convivência com o que há de mais extremo hoje da idade humana na Terra, né? Como é que você faz um exercício de entendimento da percepção e da informação de que a gente vai viver 150, 160 anos? Será que vamos? Como é que é muito mais coisa do que você viu de tão perto, né? Assim, as pessoas que a gente entrevistou de 105, 106, 107 anos, elas estavam lúcidas, elas ainda estavam bem para a idade que elas tinham, né? Mas estava andando muito devagarzinho. Então, por exemplo, a gente entrevistou o Dom Ramiro. O Dom Ramiro é um senhor de 101 anos que anda a cavalo todos os dias. Ele toca o gado todos os dias.
A gente estava na casa dele, conversando, e o filho dele ligou falando, olha, tem um bezerro aqui que não está conseguindo mamar. A gente foi até lá, o Dom Ramiro pegou o bezerro, 101 anos, ele pegou o Nos bezerro. Estados Unidos? Não, isso na Costa Rica. Na Costa Rica. Pegou o bezerro e ficou lá com o bezerro para o bezerro aprender a mamar na teta da mãe. Ele tem essa força. Mas uma das coisas que o Jorge Vindas, que é alguém que vem acompanhando os centenários lá em Nicoya há muito tempo, falou, é que a partir dos 100 anos, um ano que passa vale 10. Entende? Então, o que ele perde de funcionalidade, o que ele perde muito mais rápido, a partir do momento que você chega numa determinada idade. Então, a gente falou com o Dom Patito, que aí é muito engraçado, o Dom Patito, 104 anos, assim, frágil, ainda tomava banho sozinho, estava lúcido, mas frágil. Dom Patito, senta aqui do meu lado. Aí sentei do lado dele e ele começou a recitar poemas para mim. Então, assim, uma coisa ainda, 104 anos, olha ele ainda é galã. Ele ainda tá lá flertando, né? Dom Patito era o Dom Ramiro. Ele, com 101 anos, também andava a cavalo. Mas o Dom Patito, com 104 anos, já estava muito mais frágil do que o Dom Ramiro. Passaram-se só 3 anos e ele já tinha ficado muito mais frágil. É difícil fazer um exercício para mais 45 anos. Então, é isso. Imagina. Então, em que condições Mas a eu gente acho que tem que mudar muita coisa, não é só questão Não, de Doc, já sobreviver. nasceu, a pessoa já nasceu, já tá aí. Pode ser eu, pode ser você, pode ser a Lília. Quem vai viver 150 anos já está entre nós. Mas eu acho que deve ter uns 4 anos de idade, viu, chefe? Não tô achando que somos nós, não, viu? Não tô achando que é ninguém que Aposto tá em mim, assistindo eu esse aposto em mim. podcast. Ah, Eu boa, aposto boa. em mim, claro. É essa Se eu não atitude. apostar, quem vai apostar, né? Aí eu te pergunto, aproveitando o gancho do Fernando, o que mudou na sua vida depois de visitar? Você mudou algum hábito? Você mudou alguma coisa? Você come diferente? Você tenta tá para o que você fez de diferente depois de visitar os Blue Zones? Eu acho que, assim, a alimentação, a atividade física já é algo que faz parte da minha vida. Eu trabalho com envelhecimento há 11 anos, então, assim, é algo que já está um pouco incorporado. Mas a atitude que essas pessoas têm em relação. E é tudo um pouco clichê o que eu vou falar, sabe? Mas, assim, todos eles a gente perguntava: que lições você tira de 100 anos? Você olha para trás, que lições você tira desses 100 anos que você viveu? Perdão, amor, propósito, comunidade. Então, tudo isso parece clichê, porque tá todo mundo careca de saber essas coisas, né? Mas é uma coisa que é muito verdadeira para eles. Então, isso é algo que eu trouxe para mim, sabe? Puxa, na verdade é tudo muito simples. É tudo muito básico. É você pensar no amor, é pensar no perdão. As pessoas sempre me perguntam isso, mas o que você aprendeu? O que você trouxe disso? Você mudou a sua alimentação? Não. Para mim é muito mais uma forma mais suave de encarar a vida, sabe? É uma forma mais leve de você levar a vida, que é como todos eles enxergam a vida hoje. Eles falam, puxa, se eu soubesse, teria estressado muito menos com tantas coisas, teria perdoado tanto, teria perdoado muito mais, teria trazido gente para perto de maneira muito mais frequente, sabe? Então, essa atitude diante da vida, muito mais do que alimentação, muito mais do que tomar o vinho, do que fazer atividade física. É você... Conta mais, isso conta mais. E você acha que essa atitude levou eles a viver muito? Ou por eles terem vivido muito, eles chegaram a essas conclusões? Eu acho que na Grécia, eu tô um pouco apaixonada pela Grécia, né? Vocês perceberam. Mas, assim, quando eu estava tentando marcar as entrevistas e tal, todos eles falavam, mas faltam 2 meses ainda para você chegar, por que você quer marcar a entrevista? Não, chega aqui primeiro, chega aqui e a gente marca. Eu falei, eu tenho 10 dias aí. Eu não posso correr o risco de não conseguir marcar a entrevista. Tá estressada, chegando na Blue Zone. Os caras da Blue Zone pra cá. Na pilha paulistana. Fica tranquilo. Não, tá tudo bem. E aí, cheguei lá no hotel, aí tava falando
com o dono do hotel sobre isso. Falei, cara, eu tô há 2 meses tentando marcar as entrevistas, chego aqui, não tem entrevistas marcadas, tô em pânico. Calma, aqui as coisas funcionam de outro jeito. Por exemplo, eu tenho uma conta para pagar hoje. Não consegui pagar hoje, eu pago amanhã. Não consegui pagar amanhã, eu pago depois. Tá tudo bem. A gente não precisa fazer tudo tão a ferro e a fogo. A gente não precisa se estressar com essas coisas que não precisam. Claro, é um outro contexto. Aqui você já tá pagando juros, né? Você já pagou a multa, já tá pagando os juros do boleto. Mas é uma atitude muito mais relaxada diante da vida, sabe? De você olhar. Na prática, não é só teoria, não. Exato, entende? Então é tudo Imaginou muito se você mais tivesse marcado a leve. entrevista da mulher do tear, chegando lá, ela já tinha morrido? Pensa na frustração. Pensa na Teria frustração. marcado, você teria Você marcado. teria né? marcado. É, você teria marcado. Então, a gente. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso, mas a gente já teve uma baixa. Então, um senhor no Japão, de 101 anos, que, assim, sensacional, falou por. Ele falou por 1 hora. 101 anos para ter fôlego para falar por 1 hora. Ele falou por 1 hora. Vocês judiaram do velhinho, né? Mas ele estava super animado de poder contar. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, assim, o orgulho deles contarem a própria história, sabe? Mesmo que não seja uma história, uma história de heroísmo, não fiz nada excepcional na minha vida, mas o fato da gente estar lá interessado na história deles foi algo que fez muita diferença para eles. Essa senhora, a Tiná, acho que ela tem 100 ou 101 anos, ela falou de coisas como amor, como perdão, como resiliência. E aí, só que ela estava falando em grego. Eu não entendo grego. Então, a tradutora estava fazendo as perguntas, né? E estava mantendo a conversa. E aí, eu tô vendo a filha dela, do outro lado, chorando. Eu não tô entendendo por que ela tá chorando. Mas o que ela falou? Será que ela falou de algum episódio triste? Alguém morreu? Não tô entendendo o que ela tá falando. E aí, depois, eu fui perguntar pra filha dela. Por que ela tava chorando? O que tinha deixado ela tão emocionada? Ela falou, eu nunca ouvi minha mãe falar sobre essas coisas. Ela nunca falou sobre essas coisas com a gente. E a gente, assim, era uma equipe que tinha vindo do outro lado do mundo para fazer essas perguntas para ela. Entende? Então, assim, a única coisa que faltou foi alguém perguntar para ela essas coisas. Percebe? Então, assim, isso foi uma coisa que foi muito legal pra gente, sabe? De dar ouvido para essas histórias que podem se perder. Esse Sim. senhor de 101 anos já foi. Mas não se perdeu. E pelo que você está dizendo, também parece que tem uma linha tênue com a relação familiar. Todos têm um amparo, você Sim. percebeu isso? Sim. Inevitavelmente, todos têm um Inevitavelmente. amparo familiar muito bacana. Família é importante, né? Família super importante, nos Estados Unidos um pouco mais difícil, mas porque a gente entende que o contexto dos Estados Unidos é diferente, né? Porque nos Estados Unidos os filhos saem de casa muito cedo, vão morar do outro lado do país para fazer universidade. Então, o núcleo familiar fica um pouco mais reduzido nos Estados Unidos, né? Então, enquanto a gente via na Costa Rica, na Grécia, na Itália, no Japão, as pessoas vivendo, se não com um dos filhos, muito perto dos filhos, a família estava muito perto, nos Estados Unidos a gente não via isso. Então, Mas por uma tradição, né? sim, e porque eles tinham um amparo muito grande da igreja, da comunidade, da comunidade adventista, Que é a família. que é a família, que faz o papel da família nesse caso. Ah, tá. Então, até onde não existia família, existia ali um ente Isso, familiar que representava isso. Ou seja, se a gente for investigar longevidade, a gente vai chegar também descobrindo os pilares. Um deles é a família. sim, com Certo. certeza. Com Relação certeza. Relações humanas. Relações humanas, é. você ter uma rede de apoio, você ter Família- pessoas com quem contar. família barra amigos, né? Família que você escolhe também. Isso, como família, isso. Nos né? Estados Unidos é esse o caso. Porque os idosos com quem a gente conversou tinham familiares, né, do outro lado do país. Então, não é que se acontecesse qualquer coisa, o filho podia ir lá e socorrer. Não tinha como isso acontecer, né? Mas nos outros lugares que a gente viu, a família estava sempre muito próxima. Se não morando, assim, na mesma casa, morando muito, muito perto.
Aí você vem para o Brasil. E aí, para dar um contexto também brasileiro, vocês foram na cidade de Veranópolis, no Isso. Rio Grande do Sul, onde essa é considerada a mais É uma das cidades mais idosa, mais longevas longeva. do Brasil, e é lá que acontece o Projeto Veranópolis. O Projeto Veranópolis é um projeto um projeto de pesquisa que acontece há 30 anos já, que começou com o doutor Yukio Moriguchi, agora é tocado pelo doutor Emílio Moriguchi, que acompanha a população de Veranópolis há muito tempo. E por que Veranópolis? Porque o Dan Buettner começou a fazer as matérias para descobrir as outras Blue Zones pela National Geographic. E aí, algum outro repórter foi também escrever sobre longevidade e falou: e tem uma cidade na Serra Gaúcha chamada Veranópolis, em que as pessoas vivem muito também. E o doutor Emílio Moriguchi leu a National Geographic, ele é do Rio Grande do Sul, trabalhava em Porto Alegre, ele falou: Veranópolis tem muita longevidade, vou lá ver qual que é. E aí ele foi, e foi assim que começou o projeto de pesquisa, porque o pai dele foi quem começou a geriatria aqui no Brasil. E o doutor Emílio começou esse projeto e eles estão acompanhando a população de Veranópolis há 30 anos. Então, tem inúmeros estudos conduzidos com essa população e E com esses estudos eles chegaram à conclusão que não chega perto das Blue Zones, apesar de ter, de fato... eles têm... Então, porque a questão dos centenários é que você chega num número de centenários e em algum momento eles morrem, né? E aí, talvez não tenham centenários. Tem gente com 98, tem gente com 99, mas não tem centenários ainda. Então, eles estão tentando pleitear Ser uma Blue Zone. ser uma Blue Zone. Mas, de novo, né? Precisa ver toda uma análise E demográfica. pelo que e tal. você viu, você acha que tem condição? Veranópolis tá igual às Tá outras. mais perto, né? Tá mais fácil, né? Falar português. Mas Não, você não, lá eu tô dizendo das coisas que aprender ela viu. grego agora As depois de velho. características, né? Hein, Fernando? Aprender grego agora depois de velho não é uma boa ideia, não é muito fácil, né? Tem vinho também. Tem a comunidade italiana, né? A imigração italiana lá. Ah. Então, tem muitas coisas em comum. Então, foi bem interessante porque eu conversava com os idosos lá e falava: mas eu vi isso na Sardenha. Mas eu vi Então isso foi na por Sardenha." último, né? Isso, a Você gente já terminou tinha ido aqui. em todos os lugares. Então, é sobre isso que eu tô te perguntando. Você viu muitos pontos de contato? Sim. A Interessante, gente viu. então faz sentido mesmo. Exato, por causa da imigração italiana. Então, tem muitos hábitos, né? Que foram trazidos para cá e que eles continuaram. Então, os filhos continuam. Amassar uva com o pé, né? E aí, assim, o consumo de uva, né? O consumo de vinho, a coisa da comunidade, da família estar perto. Então, tem muitos pontos em comum com o que a gente viu na Sardenha. Muito bacana. E a tradição italiana, principalmente, né? Esse lado brasileiro. Agora, esse projeto, eu queria que você falasse um pouco dele. Eu sigo vocês no Instagram, o Aptari. Aptari. A gente tem as imagens também da viagem, né? Estão passando aqui enquanto a gente está vendo. Estamos, né? Estamos Estamos passando. passando. Aqui as imagens, olha só. Na verdade, essa foi a chamada que a gente fez. A gente ainda não tem um trailer do filme. A gente está trabalhando nisso. Mas essa foi a chamada que a gente fez para anunciar que a gente ia fazer a Expedição É o Longevidade. trailer do trailer. Isso. Essas imagens, então, não são dos lugares. Não. Não são dos idosos também. As 5 cidades mais longevas do mundo. Mas essas são imagens de Okinawa. Sim. Mas não são imagens que a Loma gente Linda. fez. Se o cara subir tudo isso, deve ficar com a perna forte. E essa aí, sua predileta. A outra. A Grécia, né? Que bacana. Lilian, você acha que a cultura japonesa, respeitando muito o idoso, os antepassados, contribui para esses números de Okinawa? Porque a gente vê aqui no Brasil, o idoso japonês ele é sempre muito bem cuidado. A família respeita muito o idoso, a cultura do idoso.
Você acha que isso é uma coisa que interfere nesses números? Eu acho que o respeito ao idoso é uma consequência, né? Porque as pessoas estão convivendo com os idosos e sabem a importância que eles têm na sociedade. Então, é uma consequência dessa presença dos idosos na sociedade, né? Se não tem idosos, as pessoas não prestam atenção nessa importância que eles têm, né? Então, porque se a gente for pensar nos outros lugares, né, em que existe essa longevidade, em todos os lugares também existe esse acolhimento do idoso, existe também esse respeito pelo idoso. Então, eu acho que isso se torna uma consequência. Essa presença do idoso na sociedade acaba levando as pessoas a perceber esse idoso, entender a importância dele e respeitar. Faz Entendi. sentido? Faz, eu acho, quando você falou que na Grécia, se você não convidar o idoso para sua festa, a festa não vai ser boa, tal, mostra que aquele idoso tem um papel dentro daquela sociedade. Isso. É o ponto que eu queria chegar, que a pessoa ela não está estocada num cantinho e fica lá e não atrapalha. Ela está envolvida, ela está inserida naquela família, naquele meio, naquela comunidade. Eu acho que essa que é a grande diferença. Você fala muito também, tem uma história bacana que matéria muito importante para o nosso podcast aqui, que são essas chamadas reservas para o envelhecimento, né? A poupança, que na verdade não é só... Claro que dinheiro também ajuda, mas esse patrimônio para você envelhecer Banco bem, da né? vida, né, É o Fernando? banco da vida, né, Lilian? Todos eles têm, né? A reserva cognitiva, a reserva muscular, né? Mas por causa dos hábitos que eles têm, que eles cultivam ao longo da vida. Uma reserva de rede de apoio, uma reserva de amigos, né? Então, isso é uma coisa que a gente viu muito no Japão, por exemplo, que eles falam do Moai, né? O Moai é um grupo de amigos. Aí, quando a gente conversou com a nossa produtora lá, ela falou, mas Moai não é só um grupo de amigos. Moai é um grupo de amigos que se reúne para ajudar um outro amigo numa situação financeira difícil. Que é uma coisa que, por exemplo, eu cresci vendo isso na comunidade chinesa. Isso tem muito em comunidade imigrante, né? Que chegou alguém que precisa, sei lá, construir uma casa. Então, junta 10 amigos, cada um contribui com um valor para ajudar esse amigo. E aí, depois, esse valor vai sendo devolvido aos poucos. Existe uma série de regras, né? Para isso funcionar. Ela falou, então, Moai é isso. Moai não é só grupo de amigos. E aí, quando eu fui pesquisar, mesmo, porque quando a gente lê aqui, fala se é grupo de amigos, e ela estava falando isso, eu falei, ainda preciso checar qual que é o conceito correto. E o conceito correto é esse. É um grupo de amigos que se reúne para ajudar um outro numa situação financeira difícil. Mas eles acabaram se transformando. Então, eles continuam contribuindo com dinheiro, mas esse dinheiro vai para uma poupança e depois eles juntam todo o dinheiro e vão viajar juntos. Entende? Então, mesmo o Craig Wilcox, que ele está no Okinawa Centenarian Study quase desde o começo, é um pesquisador que trabalha com o Dr. Makoto Suzuki, e ele fala, eu tenho um Moai. Então, quando eu estou passando perrengue, quando eu preciso desabafar, eu tenho esse grupo de amigos. E aí, esse grupo de amigos, a gente tem a paixão pelo mar em comum, né? Então, eles têm esse interesse em comum, mas eles também têm lá a caixinha, que aí todo mundo contribui lá e no final a gente faz alguma coisa com esse dinheiro. Faz uma festa, a gente vai viajar. Então, o Moai é isso, né? Então, essa questão das relações é super importante. Eu até perdi o fio da meada, não sei por que eu Você estava estava falando dizendo, a gente estava falando sobre essas reservas isso, que podem ser financeiras também, né? Então, e aí assim, uma reserva de rede de amigos, entende? Sim, que são claro. cultivadas ao longo da vida, porque daí quando você chega aos 100 anos, você continua com seus amigos. A gente teve aqui recentemente a professora Marta Gabriel, que falou sobre o futuro. Aliás, ela é uma futuróloga, né? E ela disse o que nos deu muita alegria, para mim e para o Toque Atuí, que em 15 anos, se a gente sobreviver durante 15 anos, a gente já vai ter pistas muito importantes sobre a amortalidade, né, Doc?
Não é que você vai ser imortal, não, mas talvez amortal. Então, se não cair nenhum piano na sua cabeça, um raio, uma árvore, um muro. Eu pessoalmente, acho 15 e pouco, mas Mas como quem a disse especialista é Foi ela, a professora Marta Gabriel. Então, assim, caminhamos para uma talvez a mortalidade. mortalidade, mas vai custar caro. Vai custar muito caro, vai custar muito caro. Mas eu perguntei para ela e eu queria que você te fazer essa provocação também. Porque eu falei, como é que a gente pode pensar numa amortalidade se a gente olha para as perspectivas da Organização Mundial da Saúde para 2040 e vê o número da obesidade subindo numa progressão absurda? Imaginando 2030, a gente vai ter 70, 60% dos brasileiros obesos. 2 bilhões de pessoas no mundo em 2030, daqui a pouquinho. 2 bilhões de pessoas obesas. A obesidade tem conexão com uma rede terrível de outros problemas. Como é que você vê isso? Então, uma das coisas que a gente perguntou para os pesquisadores será que as Blue Zones vão acabar? Porque, assim, em algum momento será... Seulo, por exemplo, é uma cidade muito pequena. Então, assim, os jovens não ficam lá. Eles vão para cidades maiores, né? E aí a população vai diminuindo e os centenários vão morrendo. Então, será que a Blue Zone vai acabar? E alguns foram mais pessimistas, né? Então, falando, olha, se a gente não mudar os hábitos dessa geração mais jovem, existe uma grande probabilidade das Blue Zones acabarem. Quando a gente chegou em Nicoya, você termina a estrada, você entra na cidade, de um lado tem um Pizza Hut, do outro lado tem um Burger King e do outro lado tem um McDonald's. Então, assim, 4 esquinas com fast food. E a geração jovem já está introduzindo isso na alimentação dos idosos, que nunca tinham comido essas coisas. Então, teve uma senhora, a gente conversou com uma nutricionista, e ela está fazendo um estudo sobre a alimentação desses idosos e tal, e ela estava fazendo um estudo sobre a alimentação das últimas 24 horas. E aí ela foi conversar com uma das idosas. E ela perguntou, o que a senhora bebeu ontem? Ela falou, eu tomei água negra. Ela falou, água negra? O que é água negra? Água negra é Coca-Cola. Então, assim, eles estão começando a introduzir esse tipo de alimentação na alimentação dos idosos. Então, a geração seguinte já está uma geração mais obesa. Então, o que os pesquisadores dizem se a gente não mudar isso, existem grandes chances das Blue Zones acabarem, né? Então, uma das idosas também, Nicoya, ela queria comemorar o aniversário dela no Burger King. Porque é algo diferente, não é arroz com feijão que eles comem. Essas Blue Zones não são tão antigas assim, né? Não. São quantas gerações? Não, talvez as Blue uma, Zones né? as Blue Zones foram descobertas. O primeiro estudo foi publicado na década de 90. Então é algo recente, né? Que elas foram identificadas. Quando você fala, sempre me dá a impressão de lugares que são fora dos Estados Unidos. São lugares mais simples, lugares mais com um tipo de vida mais simples, lembrando um pouco o nosso interior, menos a nossa cidade grande. Qual é o grau de informatização dessa região? Por exemplo, os centenários tinham celular? Eles mexiam com tela? Ou eles eram mais, vamos dizer, aquele que monta cavalo? O filho ligou para ele no celular dele, é isso? Sim, tem celular, mas não tem... Não smartphone, assim, não, WhatsApp, não coisa assim. Não, isso é uma só uma coisa... pergunta, porque assim, o quanto a informatização ajuda você a se sociabilizar, o quanto ela atrapalha, né? Dá uma certa ideia de que, você falando, deu a impressão para mim que eram lugares mais simples, como se fossem lugares interioranos, assim, com uma vida mais pacata, mais rústica. Isso, são lugares todos mais esses. Isso, Fora tirando Loma Linda, tirando Loma Linda, todas essas regiões são assim, regiões mais afastadas, mais zona rural, fora dos grandes centros. Então, por exemplo, em Icaria, a gente estava hospedado em Agios Quiricos, que era a cidade mais central, onde, né, tem o aeroporto e tal, mas para a gente chegar onde estavam os centenários, era assim,
1 hora de carro, entende? Assim, regiões bem afastadas, zona rural, todo mundo tem a hortinha, tem... Uma vida mais pacata, uma vida mais Não tem serena, exatamente né? um celular, certamente nenhum. Tem sogra, por exemplo, né? E qual conselho? Não é verdade? Isso dá uma tranquilidade na vida. Qual Sobre conselho você A daria gente não pros pesquisou. nossos... Não, A influência da sogra na longevidade, a gente não perguntou. É, Fernandão. E quando tem duas, ainda tem duas só. Deus me livre. Os indígenas brasileiros, alguns deles têm poligamia e eles gostam de casar com 2 irmãs, porque o indígena é obrigado a cuidar da mãe da mulher. Então, quando ele casa com 2 irmãs, ele tem uma sogra só. Isso é a sabedoria indígena. É verdade, eu não estou inventando isso. Qual conselho você daria para os nossos 50 a mais, para que, se quiserem, eu não sei se eu faço, não vou falar que não faço questão, mas tenho um pouco de medo da idade muito avançada, mas qual conselho se daria para aquele indivíduo que quer viver 100 anos? O que ele faria? O que faria? Como ele pouparia no banco da vida agora, com 50 e pouco, para chegar no 100? Que nem Gente. essa turma maravilhosa que você comentou. Eu vou falar que não é novidade para ninguém, Claro. mas a alimentação saudável, a atividade física, rede de relacionamentos, rede saudável de relacionamentos, né? Ter um propósito de vida muito claro, né? Então, saber por que você acorda todos os dias, entender que existe algo maior que você, né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente fez uma live com o Dr. Luiz Saporetti, que é geriatra, e ele fala também dessa questão de espiritualidade. E ele fala que você ser ateu não quer dizer que você não possa acreditar em algo que seja maior que você, né? Então, é muito interessante depois. Se vocês quiserem, eu mando para vocês darem uma olhada. Então, e entender que tudo pode ser muito mais simples, né? Então, o amor, o perdão, a resiliência, todas essas coisas podem parecer coisa de filme, tudo muito clichê, mas essas pessoas que têm 100 anos, elas têm uma visão um pouco panorâmica da vida. É como se elas tivessem subido a montanha e elas estão lá em cima. E elas estão olhando como é que é a vista lá embaixo. E eles estão falando pra gente, olha, isso aqui é o que a gente leva. Isso É o que aqui interessa. é o que interessa. Então, pode parecer tudo muito repetido, mas, gente, foi o que a gente aprendeu nessa viagem. E é o maravilhosa. que nós estamos aprendendo agora, né, Fernando? Fantástico. Chegaram lá na montanha e falaram, olha, eu tô vendo, gente. Isso aí não vai dar em nada, não. Tenha mais desprendimento, é mais simples. É mais simples. É menos confuso, né? Lilian, Muito obrigado. muito Lilian. obrigado. Foi um Valeu prazer. demais. Sucesso. Você já está convidada a voltar quando tiver o lançamento do documentário. Vamos sem falar mais dúvida. sobre isso. Aí já com o Gabriel, né, que também já esteve aqui. Vamos falando, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um Sucesso. prazer.